E a entrevista que você precisa ouvir é com ela, Joana Dalva Semprini, graduada em Serviço Social lá pela UNAERP e também em Pedagogia pelo Centro Universitário Moura Lacerda. Tem especialização em Psicopedagogia, também pela Moura Lacerda. Foi coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, a da Prefeitura de Ribeirão Preto, assessora técnica psicopedagógica no Núcleo da Criança e do Adolescente, coordenou grupos de convivência da terceira idade, grupos socioassistenciais, foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social e depois de tanta experiência nesse setor da assistência, vai para a psicologia e hoje vai conversar conosco. Reconstruindo famílias através da terapia. Já agradeço pelo aceite da Joana Dalva Semprini. Bom dia. Bom dia, bom dia. Joana, você é uma mulher que é uma verdadeira cuidadora, né? Faz a primeira graduação no serviço social e depois segunda graduação na psicologia. E hoje nós vamos falar de família. E uma pergunta, talvez você ouve muito por aí, mas na prática, o que significa reconstruir uma família? As famílias estão destruídas assim? Estão abaladas? Estão necessitando de reconstruções? Bom dia, né? Eu até te dou os parabéns no início de um ano, né? Um ano bem complicado para as famílias, principalmente para as mulheres, falar desse tema. Eu, antes de iniciar esse tema que você propôs, reconstruindo família, nós temos que falar o que é família hoje, no século 21, né? Então, família hoje, ela é apoio, ela é solidariedade e ela é afeto, né? E na Constituição Federal, ela coloca a centralidade. Por quê? Porque ela ainda ainda, independente da evolução, a primeira interação do ser humano. É a primeira, sabe? Os tempos mudaram, mas ela ainda continua. Agora, reconstruindo família nesse século, né? Então, reconstruir família não é voltar ao modelo antigo. Isso não vai acontecer, né? Que hoje nós trabalhamos com famílias, né? Mas em consultório é criar vínculos, né? Como limite, organização emocional, né? Porque precisa nesse núcleo ter o limite, ter o afeto, ter o amor, né? E pensar nessa organização emocional. Agora, como você colocou, antes nós estávamos conversando, você disse assim, Joana, nós temos vários modelos, e temos mesmo, né? Porque a família nuclear, ela não é mais a predominante. Temos ainda? Temos. Eu sou de família nuclear, pai, mãe, né? E filhos, né? E hoje formei a minha ainda numa família nuclear. Porque, né? Mas nós temos que pensar que ela não é mais a predominante. Nós temos a família monoparental. Na minha época era monoparental. Hoje, né, ela é dominada como família solo, né, que é o responsável, ou o pai ou a mãe. Nós temos a família também homoafetiva, né, que não tem vínculo biológico, mas ela tem vínculo de afeto. E nós temos a família mosaico, que é a família reconstituída. Nós tivemos um filme, na época eu estava fazendo o curso de terapia de família, a professora levou, quando nós estávamos estudando, todo o processo da família reconstruída. Tem um filme que é o meu, o seu e os nossos, né? Ali nós tivemos a oportunidade de aprender a convivência, que é uma convivência difícil,
que você tem que conviver com os seus, o dela, e também com os nossos, o meu, os seus, nossos, porque ela tinha um filho biológico do casal. Então, e ali, sabe, nós tivemos a oportunidade de aprender todos os entraves, né? Todos os entraves do vínculo, do relacionamento, né? Da inveja, sabe? Dos medos, sabe? Nós tivemos essa oportunidade. Então, hoje, nós trabalhamos com esse modelo de família e não vamos retroceder. Às vezes as pessoas falam assim, ter um pai, ter uma mãe que seja bom. Não, nós não vamos. Aliás, é bom você tocar nisso, porque na nossa memória afetiva, ou no que nós aprendemos na escola, era pai, mãe e filho. Isso. O pai era o cabeça, era o líder. A mãe era aquela que cuidava do filho. Exato. Só que esse modelo, desde a época da Revolução Industrial, já mudou muito. A mãe foi para o mercado de trabalho. E depois, criou-se também, quando a gente fala da mãe solo... A mãe solo, em determinado momento da nossa sociedade, era estigmatizada, era apontada na rua, Exato. Era marginalizada. Exato. O preconceito contra a mãe solo era muito grande e hoje a maioria dos lares tem aquela mãe, porque engravidou, o homem sai correndo. Exatamente. Larga a bomba ali. A criança nasce com algum problema de saúde, alguma dificuldade, o homem corre. O homem geralmente abandona o bar. Geralmente. Não é uma regra, mas geralmente abandona o barco e a mulher segura ali. E as pessoas ainda estão querendo impor um modelo de família que, como você coloca, não vai voltar mais. Não vai. Agora, naquele modelo antigo, no que a gente aprendia de família, tínhamos uma ilusão de uma felicidade. Que você, como assistente social e psicóloga, conhece os bastidores da família. Conhece aquela mulher que na igreja, na rua, estava sempre sorrindo, mas que dentro de casa passava por situações de extremo sofrimento, de renúncia, de angústia, filhos também. Então tinha a família que a gente apresentava na rua e a família que a gente vivia dentro de casa. Você entende que hoje não existe mais espaço para isso? A gente tem que encarar os dramas, as dificuldades, as lutas internas, para a partir daí buscar soluções? Exato. Olha, porque realmente eu que tive a oportunidade, né, de trabalhar com o programa Bolsa Família, né? Então nós fazíamos cadastros. Então, eu posso te falar que 80% era chefiado por mulheres. E um agravante, porque famílias vulneráveis. Famílias vulneráveis. Né? E você coloca que realmente ainda nós temos esse paradigma, né? Que a mãe solo, é mãe solo, né? Cadê? Você está procurando o benefício, por quê? Vai atrás da pensão, né? Nós não podemos julgar, porque ela está aí, né? Você não pode julgar e olha, cadê o pai? Não, você tem que fortalecer os direitos. Temos sim, temos que fortalecer os direitos, porque é direito não da mãe receber a pensão, é da criança, né? Então nós como profissionais temos sim, mas não julgar e não, porque nós sabemos, André, que nós temos sim, pode procurar, é direito, mas ainda sabe, uma saga receber a pensão. Porque o devedor cria 1002 artifícios, formas, é difícil achar, comprovar renda. Exatamente. Tem cara que é tão maldoso que ele para de trabalhar registrado só para não pagar o que é devido, né? Tem tudo isso. Temos. E eu presenciei uma cena que o jogador de futebol foi preso na hora que ele estava lá, acabou de cantar o hino nacional, ele saiu do time. Olha, gente, um jogador de futebol que tem
uma renda, né, boa. Então, isso nós temos que fortalecer essa mulher, né? Porque essa mulher, hoje as famílias, André, têm uma sobrecarga. Tem uma sobrecarga. E ainda no século XXI, a sobrecarga cai em cima da mulher. Eu faço terapia de casal, então eu vejo assim, olha, nós estamos aqui porque nós estamos com muito conflito, e é mesmo, você traz uma demanda e o terapeuta tem que trabalhar essa demanda. Então, nós estamos aqui, ela menciona, olha, está muito difícil, eu tenho filhos, ele não me ajuda. Olha a palavra, ajuda, não é ajuda. Mas a própria mulher entroniza que a obrigação de cuidar de tudo é dela e o homem vai ajudá-la, né? Exatamente. E aí, nós temos que trabalhar que não é uma ajuda. O que é ajuda? Você está precisando, você está com sede, estou te ajudando a você matar sua sede. Né? Sabe? Então a gente tira isso. Né? Nós trabalhamos isso, o que ajuda para ela, e isso, André, nós temos que trabalhar muito. Por quê? Porque é cultural, é estrutural, não é? Porque o homem, a masculinidade, né? ela é tratada, né, como poder, mando, poder. Eu tenho direito. Não usa esse azul, não gosto. Corta seu cabelo, eu não gostei disso. Ainda temos isso. Isso e é visto aonde? Onde que nós estamos vendo diariamente isso? O que aconteceu recente com uma moça de 23 anos, né? Nós temos que falar disso, nós temos que orientar as mulheres, né? Ela chegou para ele e falou, eu não quero mais, vou embora, eu não aguento mais as agressões, porque nós temos que pensar que essa agressão que vem, né, que está presente hoje, a olho nu, né? Está olho nu, ela não vem, o desfecho não é a morte, o desfecho é a morte, por quê? Porque tem um processo antes. Né? Mas, Joana, nesse processo, o cidadão está assim, eu que mando, eu que determino, aí a mulher vai buscar ajudas. Dependendo da onde, por exemplo, dependendo da religião dela, ela vai buscar ajuda, e vão falar assim, não, é assim mesmo, você tem que orar por ele vai mudar. Aí ela vai buscar a família. Se a mãe dela ou o pai dela foram criados assim, você está errada, o que você fez de errado, a culpa é sua. A mulher tem portas que ela consegue buscar e ter esse abrigo, esse socorro, ou aí tem que o poder público entrar com estruturas de acolhimento, de orientação? Muito bem. É o seguinte, então, como eu estava comentando, realmente é um processo. E esse processo, às vezes, vem de gerações. Ué, minha mãe apanhou, minha avó apanhava. Não é? Porque hoje ele começa pelos ciúmes. Ciúmes na fantasia do amor, ele cuida de mim, ele gosta de mim. Ciúmes. Porque o ciúmes é saudável. Ele é saudável quando ele sabe, ele não controla, sabe? Ele não te impede, né? Esse é um ciúmes normal, sabe? De duas pessoas que se gostam, né? Se você está namorando a Joana e você vê ela conversando com um ex-namorado, vai bater os ciúmes, né? Sabe, aí nós vamos conversar, você não está me invadindo, sabe? Agora, ele começa devagar, depois ele passa para ser excessivo, aí vem a posse, né? Eu não quero que você trabalhe, mas nós
estão precisando. A vida é difícil, né? Uma renda, né? 2 rendas é melhor do que uma. Ah, mas eu não quero. Ó o mando, ó o controle. Eu não quero. Então esse não quero, sabe? Esse sentimento de posse. Eu não quero que você use essa roupa. Posse do corpo. Posse do corpo. E aí vai. Aí vem as ameaças. E depois da ameaça vem a agressão. É um tapa, é um tapinha, né? É um, sabe, empurrão. É um empurrão. Ah, mas aí se ela busca na família, a mãe dela passou por isso talvez. O que a mãe dela vai falar? Ah, filha, é ruim com ele, pior sem ele. Sabe? Olha, sabe? Como que é isso? Forte, internaliza na mulher. Aí ela continua. E ela fica. Ela fica na relação. Aí ele vai aumentando essas agressões. Ela fica resistente. Porque mesmo você sendo vindo dessa família, você tem a sua personalidade. Você quer melhorar. Você quer cortar um cabelo, você quer fazer uma unha, né? E você sabe que hoje isso é muito evidente nas redes, né? Porque além da sobrecarga tá esse estresse, né? Financeiro tá grave, você sabe. Tem essa hoje nós temos ainda as tecnologia, nós temos as drogas, tudo isso a família perpassa, né? Então aí ela fala, não, olha aquela moça, estou vendo aquela moça na rede, olha que moça bonita, olha como ela é cuidada. E aí? E essa mulher? Mas e Joana, e aí? Essa mulher, ela quer se libertar. Isso. Ela quer se emancipar. Ela, de repente, ela nem queria terminar o relacionamento, mas ela quer ser respeitada dentro do relacionamento. Só que esse homem vem com aquela cabeça de eu quero, eu posso, é o reizinho lá. Ele é acostumado desde pequeno, eu que mando. E aí, conflito. Conflito, e aí quando ela fica levando um tapa, levando um empurrão, levando um soco, ela fala assim, eu vou embora. Não quero mais ficar. Nesse momento, como eu posso, eu quero, eu mando, o que acontece? Eu te mato. E mata mesmo. Cada 4 horas morre uma mulher. E nós tivemos o exemplo no ano passado, né? O exemplo da moça de 23 anos. Ela sofreu todas as violências que você imagina que uma pessoa pode sofrer. Todas. Até sexual. Porque as partes íntimas dela estavam à mostra. Isso é violência sexual. E aí, né, recentemente nós tivemos, eu não quero, olha, eu estou namorando, mas namorar é para ver se dá certo. Não é para casar. Você está conhecendo, sabe? Por isso que hoje também nós temos nós hoje estamos pulando essa fase. Você conhece, você vai morar junto. Estou atendendo um casal, como que foi o início? Eu conheci depois de uma semana ele me convidou, ele estava morando sozinho, eu fui morar. Então, nesse sentido, Joana, aquilo que tinha do namoro, que algumas igrejas chamam de conhecimento, noivado, já era o tempo de dar uma curada, já dá um tempo de eu conhecer um pouquinho melhor, isso. Não só também de programar financeiramente, porque às vezes, tá namorando, termina de estudar,
ingressa na profissão, já tô noivo, já começa a comprar as coisas. Isso também acaba ajudando a reduzir danos, né? Porque o negócio do vai no embalo geralmente vem seguido de decepções, de desilusões. Exato. Isso porque realmente está pulando fases. E o namoro é uma fase muito importante. Você vai conhecer o outro, né? O que ele faz, a personalidade, né? Ali ele já vê, você está lá, você sai com ele com... Ai, não gostei dessa roupa. Opa. E tem um fator muito importante nesse meandro do viver, do conviver. A mulher, tem muitas mulheres que você, quando você todo dia está ali ameaçando, né? Violência psicológica, agressão, você vai minando autonomia, autoestima, sabe? Isso é comprovado. Mas por que você não foi procurar ajuda antes? Porque a violência psicológica, às vezes, ela dói mais do que um tapa. Sabia? Dói mais do que um tapa. A rejeição, a desqualificação, sabe? Às vezes dói mais do que um tapa. Essa comida não ficou boa, essa casa tá uma bagunça, você tá feia, você Exatamente. engordou, você não faz nada direito. Exatamente. Você já imaginou uma mulher todo dia? Ninguém vai te querer. E tem mais um fator, né? Às vezes ela não tem, porque ainda você tocou num problema muito bom. Nós não temos ainda um programa curativo, né? Temos hoje a medida protetiva, mas se eu for procurar a medida protetiva, eu falo assim, ela fala, onde ele está? Onde ele mora? Ele estava ali, porque ele precisa ter ciência dessa medida. Eles não acham. O rapaz que matou a moça, ele estava cometido. Mas ele não foi notificado, né? Que vocês falam direito, né? Não foi. Sabe? Hoje, eu trabalhei, né, na prefeitura há quase 30 anos, nós conseguimos um abrigo. Mas hoje ele não funciona mais. Por quê? Se eu não tenho como sobreviver, sabe? Quantos anos que eu fiquei em casa, lavando, passando, cuidando de criança, levando em creche. Eu vou fazer o quê? Numa sociedade que hoje você tendo um currículo bom, por hora você não encontra emprego. Você não encontra emprego, sabe? Você não encontra, sabe? É difícil. Se encontra, sabe? Ganha, é um salário tão irrisório. E como ela vai fazer? Porque trabalhar, André, sabe? Você tem que ter uma disciplina, porque você tem um chefe e ele exige, ele está te pagando. Tem meta, tem horário, tem produtividade, tem tudo isso. Ela vai ganhar o quê? Um salário mínimo, que a partir dessa semana está R$ 1.600. Mas, Luana, nesse momento, tem gente nos ouvindo no mundo inteiro, aqui na nossa Rádio Nova Ribeirão, e aquele casal que a mulher está percebendo os primeiros sinais. É hora dela sentar e conversar com o marido, ou já é bom conversar com o marido e juntos procurar esse apoio? Porque a imagem que eu tenho é de um homem muito resistente. Isso é da sua cabeça, isso é bobeira, não vou mexer com isso, não vou contar a coisa da nossa intimidade para ninguém. Como que é o momento legal para falar assim, a coisa aqui em casa não tá boa, seja mãe e filho, seja marido e mulher, seja casal, mesmo nas relações homoafetivas, que também tem problemas, todo mundo tem problema. Qual que é a hora de pedir socorro, ajuda técnica? Eu vou te alertar que a relação homoafetiva,
Não é diferente, porque eu atendo hétero, eu atendo homoafetivo, famílias mosaicos, sabe? Então, é os mesmos problemas. Você citou, é os mesmos problemas. Agora, vamos falar, e é muito bom a gente falar, em termos de apoio, não é? Ela pode, hoje nós temos, vamos ver na questão pública, né? A porta de entrada, hoje nós temos os CRAS, né? Para ela procurar, e os CRAS faz todos os encaminhamentos, né? Agora, nós temos também, se está instalado, né, a violência, ela tem a delegacia, né? Elas têm delegacia. Mas ainda, André, isso é pouco. Nós estamos vivendo uma era de pouca coisa, sabe? Pouca coisa. Então, tanto no curativo como no preventivo. Porque senão, poxa, cada 4 horas morreu uma mulher. Onde estamos falhando? Onde estamos falhando? Estamos falhando na formação desses homens, porque é um cara que é uma geração, não, é mais do que mais, são gerações que não estão preparadas para ouvir um não, para ouvir um contraponto, para alguém que discorda. Então isso começa no colo. A gente começa a trabalhar isso desde o dia que o criança deu o primeiro chorinho e você, para ele parar de chorar, já deu o celular na mão dele, é isso mais ou menos? É isso. Antes, só para a gente concluir, o que temos hoje, nós temos aí a Lei Maria da Penha, né, que ela veio, uma força, né, mas ainda não está sendo efetiva. Porque se fosse, nós não estaríamos com tanta violência assim, né? E o preventivo está pobre, sabe? Então, como eu te disse, é estrutural, nós temos que atacar. Aonde? Aonde você disse. Era o Nana Nenê, sabe? Então, por exemplo, eu e a minha colega, que é psicóloga, terapeuta de família, nós estamos conversando, né? E aí nós vamos fazer orientação de pais no consultório, sabe? Eu não quero atender mais lógico, continuo atendendo individual, casal que procura, mas eu quero partir para grupo. Vou fazer o Santa Teresa. A própria, quando é você que sofre, eu falo assim, como foi para você? Você vai poder falar com suas palavras, não é o profissional, né? Então, a orientação de pais não é para julgar. Nós não podemos julgar essa mãe, nem esse pai. O profissional não julga, né? O profissional, ele leva a consciência. Por isso que o processo terapêutico, eu gosto muito, é rico, porque na assistência social também, sabe? Mas a assistência social tem outro viés, né? Embora que são irmãs, mas tem outro viés, né? Então, assim, nós temos que atacar. Por que nós temos que atacar? Eu quero conhecer o seu estilo parental. Porque na família, André, nós temos um diagrama. Aqui está o conjugal, lá em cima. Eu e meu marido, você e sua esposa. Aqui está o parental. Como você se procede como pais. E aqui está o fraterno, relação de irmãos. Esse diagrama, quando eu coloco esse diagrama para os pais, opa, aí eu falo, onde você se encontra aqui? Ai, porque tem hora que... Porque se o conjugal vai mal, é uma escada. É uma escada. Ele vem. É como você jogar água na escada. Pá! O que a água vai vir? Ela vai transcorrer. Sabe? Então, e aí a gente vai trabalhando. Então, primeiro você tem que trabalhar o conjugal. Como que tá? Se o conjugal está com violência,
que vai acontecer com seu filho? Porque nós, família, nós somos modelo. É como eu falo, André, olha ali, quem que você está vendo? Quem que você está vendo, André, naquele espelho? Eu faço essa técnica para a pessoa sentir, sabe, como que ela está internamente e externamente. Quem que você vê? Me conta a sua história olhando no espelho. Aí é fácil esse exercício? As pessoas se desvelam com naturalidade, elas conseguem? Boa pergunta. É o seguinte, você tem que fazer essa técnica quando você tem vínculo com o terapeuta. Ele fala, ele chora, mas ele não sai do lugar. Ou seja, aliança terapêutica. Você tem que ter aliança. É como uma amizade. Você começa, né? Você tem seu trabalho, você tem um relacionamento melhor com um, com o outro, sabe? E para trabalhar essas questões, primeiro o vínculo. Aí ele vai falando. E aí nós vamos trabalhando. E aí, sabe, você conhece, por isso que a terapia é levar consciência. Depois é empatia. E depois é o emocional. Como que você está como homem nessa sociedade? Sabe? Porque eles querem, porque meu pai foi assim, minha mãe... Não, tudo bem. Vamos olhar para a história. É como eu estou te olhando aqui. Estou te vendo. Como André. Um homem negro, simpático. Sabe? Eu estou te olhando. Né? Então, aí depois, sabe? Eu começo a te entender sua história. Aí eu falo, você vai ficar preso nessa história? Foi seu pai. Você vai ficar, sabe o que eu não consegui? Por causa do meu pai. Meu pai batia na minha mãe, me batia, sabe? Então, eu começo a usar muita justificativa. Exatamente. E crio uma âncora que me impede de voar. Exatamente. E o processo terapêutico, ele vai entendendo que ele tem o recurso. Ele é o André. Ele veio sim daquela família. Hoje a gente não fala mais desestruturada. Nós falamos funcional ou disfuncional. Né? Então você vai olhando, você vai percebendo, né? E aí você trabalha já o processo terapêutico. Ele levou para a consciência. E você vai ficar nessa. Você vai ficar chorando no pé de amora? Não. Sabe? Mas, Joana, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, eu não tô doido. A gente cresce assim, falando essa frase. Eu não vou lá contar meus segredos para outra pessoa, eu não tô precisando, Como que eu viro essa chave? Como eu consigo agora conversar com essa ouvinte que está 8 horas e 46 minutos da manhã de um sábado nos ouvindo aqui e está ali. Isso acontece comigo. Isso acontece com o meu marido. Isso acontece com a minha irmã. Isso aconteceu com a minha... Como que a gente dá o primeiro passo, Joana? André, é o seguinte, eu vejo no consultório, no dia a dia, que ainda tem essa resistência. Por quê? Eles preferem cada um pegar a sua mala e ir embora. E a terapia ajuda. Não que ela... não, você vai fazer terapia, você vai ficar junto. Não é isso. A terapia não promete nada. É um processo. Sabe? Mas ainda tem esse estigma? Tem. Geralmente é a mulher que procura. Eu vou conversar com ele. Mas se ele não aceitar, eu vou embora.
Sabe, também tem uma coisa, algo da nossa sociedade, hoje as pessoas querem tudo rápido. Tudo rápido. 3 gerações desarticuladas, não funcionam. 3 gerações não funcionais querem resolver na primeira consulta. Eles querem. Não é assim. Não é assim. Terapia você não resolve nas primeiras consultas. Agora, quando você disse, o paradigma ainda de procurar um psicólogo, um terapeuta, ainda vem lá do início, porque a psicologia, ela nasceu na psiquiatria. Na psiquiatria, né? Então, o que nós temos que fazer? Porque quando você quer eliminar um paradigma, você tem que jogar pedra nele todo dia. Sabe? É como hoje, quando você quer descongelar uma coisa, você entendeu? Ainda tem um pouco de congelamento? Tem. Mas, se esses profissionais, né, se eles tivessem todos os espaços, né, porque ainda a psicologia, André, ela ainda é algo, né, porque ela nasceu, sabe? E depois ela é só rico. É para pobre não. Imagina, isso daí é besteira. Imagina, é besteira. Que isso, você vai gastar dinheiro jogar no lixo? Ainda ouvimos isso, né? Então, e ela precisa, ver, necessita, é como tomar um remédio, principalmente na orientação de pais, saber qual que é o seu estilo, porque hoje também, como a educação também está passando por isso, né? Por essas dificuldades. Por quê? Porque como que era a educação antigamente? Era só na punição. O pai ia lá, dava uma surra, e você obedecia por medo. Por medo. Não tinha diálogo. Lógico que você não vai dialogar com uma criancinha de 1 aninho, né? Ela tá lá, tá querendo botar o dedinho lá, você vai lá, tira, aí não pode. Pronto, é isso que você faz. Então, se você hoje tem um estilo permissivo. Tadinho, tão pequenininho. Se os professores chamam, não foi ele não. Eu trabalhei no núcleo, eu orientava pais. Olha, vamos conversar, essa criança, ela está muito agressiva, ela tem resistência a fazer as atividades, ela, sabe? E esse comportamento, a criança não nasce agressiva. Nós não nascemos. Se a família é o primeiro que a Constituição diz e nós estudamos, é o primeiro contato de interação. Agora você precisa aceitar. Porque antes era no reino. E aí foi para amor. Ele é meu príncipe. O que o príncipe é? O príncipe é o que manda em tudo e não aceita que ninguém discorde. Você entendeu? Dele. Então, hoje nós estamos encontrando ou é permissivo ou é autoritário. Muito extremado, os dois lados. Exatamente, do sentimento. Né? E tem no meio, tem a negligência. Que a punição é negligência hoje. E agora, Joana, estamos caminhando para o final da nossa conversa. E começo de ano, a pessoa fala: eu vou cuidar do corpo, eu vou para academia, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer um curso. Ela faz 500 planos para a vida, mas o plano para vida familiar, para o relacionamento, o seu desafio agora, profissional super competente, é deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo agora.
que eu vou fazer nesse começo de ano para ajeitar aqui minha casa, minha família, seja qual formato for, mas é mais amor, mais afeto, mais relações. A palavra é sua agora. Obrigada. Bom, antes eu vou mais uma vez, né, agradecer, porque é um tema muito importante e nós temos que falar o que temos, né, e o que eu coloco também antes de o que nós podemos fazer, né? Agora, então não tem jeito? Tem jeito. Na prevenção. Só que uma prevenção não é única. Nós precisamos unir setores intersetoriais, né? Sabe? Até aos líderes comunitários, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos abraçar essa causa, né? E também essas políticas, né? Precisamos também ter, sabe, mais espaço grupal, porque o grupo, André, você dá o remédio múltiplo. Se eu estou te atendendo individual, eu só tento te ajudar, não é curar, te ajudar, né? Então nós precisamos, né, ter cartilha, né? Você trazer mais profissionais, não é uma vez só, não. Acho que você está abrindo o ano com uma chave de ouro, mas precisamos continuar, sabe? E eu deixo, né, como assim, olha, violência, né, violência gera, né, morte. A prevenção gera vidas. Que maravilha. Bom, já que temos que falar muito sobre saúde mental, sobre família, já fica o convite, volte. Volto. E quem gostou de você, onde que te encontra, Joana? Ótimo. Bom, eu tenho o meu consultório, né? Meu consultório fica no centro, né? Eu escolhi o centro para facilitar, né? Porque essa ida e vinda, né? Fica na rua Amador Bueno, 253, sala 102. Nas redes sociais, como que encontra a Joana Semprini? @Joana Dalva. @Joana Dalva? Só isso? Só @Joana Dalva pelo Instagram. Super fácil então. Super Muito fácil. obrigado. Um ano maravilhoso para você. Obrigado para você também.